entrada em produção do FGTS Digital, é fundamental que você conheça todos os pontos sobre ele, todas as mudanças trazidas, porque sim, foi uma revolução na forma de recolher o FGTS. E na aula de hoje, trago 5 pontos que são extremamente importantes e que você precisa conhecer, se você vai trabalhar no departamento pessoal ou se você já trabalha. Então fique comigo até o final. Muito bem-vindo e muito bem-vinda novamente aqui ao canal Foca no Departamento Pessoal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vanessa Silva. Aqui eu compartilho muito conteúdo de departamento pessoal para você, são centenas de aulas disponíveis. Eu sou especialista em departamento pessoal e em direito do trabalho, além de engenheira de saúde e segurança do trabalho, com mais de 13 anos de experiência na área, então eu compartilho minhas experiências aqui com você. Você será muito bem-vindo para maratonar todas as aulas aqui do canal. Inclusive, aproveito para convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. Todas as terças às 19 temos aulas novas aqui no canal. Muito conteúdo de aplicação no seu dia a dia. Se você pretende trabalhar, se você já trabalha no departamento pessoal, as aulas serão de grande valia para a sua carreira, para o seu dia a dia. Então, já se inscreva, ative as notificações e lá no meu Instagram, que é o @foca no departamento pessoal, tem muito conteúdo que eu compartilho diariamente. Depois aqui da aula, dá uma corridinha lá no Instagram e já segue lá, @foca no departamento pessoal. Na aula de hoje, nós falaremos de 5 pontos sobre o FGTS Digital que você precisa conhecer e que influenciará no seu dia a dia, tá? São pontos realmente importantes. Primeiro ponto aqui, o FGTS Digital irá exibir os débitos de competências anteriores à sua implantação, ou seja, o FGTS Digital ele foi implantado em março de 2024. Todos os empregadores que recolhem FGTS precisam utilizar o FGTS Digital a partir da competência de março de 2024. Mas e nas competências anteriores? Será que o FGTS Digital traz também os valores que devem ser pagos porque as guias não foram geradas ainda? Imagine aquela situação daquela empresa que não paga o FGTS com a regularidade devida. Será que o FGTS Digital ele traz esses débitos não pagos de competências anteriores à data da efetiva implantação, que foi março? A resposta é não. Por quê? Temos um ponto de corte. Esse ponto de corte, ele nos traz que até fevereiro de 2024, nós continuaremos utilizando os sistemas da Caixa, o CEFIP e GRRF. Mas, a partir da competência 3 de 2024, utilizaremos tanto para guias mensais, ou para guias rescisórias, ou para guias mistas, rescisórias e mensais, o FGTS Digital. Tivemos um ponto de corte. Por quê? Porque o FGTS Digital ele vai exibir os débitos e os recolhimentos relativos a fatos geradores ocorridos após a sua produção efetiva, ou seja, após março de 2024. Então, aqui na prática, por exemplo, temos várias empresas que atuam dessa forma, não recolhem o FGTS dos empregados com regularidade. Aí, do nada, da noite para o dia, chega no departamento pessoal e fala assim: eu quero demitir o fulano. Só que o fulano, ele tem lá 15 meses não pagos de FGTS. Nesse caso, como recalcular essas guias? Porque temos que quitar todos os valores de FGTS até o término do contrato daquele empregado. Então, se tem uma rescisão ali, eu preciso recalcular tudo, pagar tudo, e aí que entra esse ponto de corte. Para competências não pagas desse empregado até 2 de 2024, teremos que utilizar a CEFIP, mês a mês emitir uma guia com o valor de FGTS que não foi recolhido no tempo devido. Teremos multa e encargos. Mas se os valores não pagos forem a partir de 3 de 2024, no FGTS Digital é maravilhoso. Por quê?
No FGTS Digital, a gente consegue entrar lá, selecionar todos os débitos não pagos e emitir uma guia só. Então, assim, facilitou demais a vida, mas tem esse ponto de corte. Então, até 2 de 2024, utilize os sistemas da Caixa, CFIP, tá? GRRF. A partir de 3/24 é FGTS Digital. E aí eu trouxe aqui para vocês também alguns exemplos de quando utilizar CFIP, GRRF e quando utilizar o FGTS Digital, para ninguém aí ficar na dúvida, será que eu faço nisso, será que eu faço aquilo, como que eu vou fazer essa guia aí para fazer o recolhimento? Vamos lá. Como eu falei, ponto de corte. Trouxe ali duas situações. FGTS mensal da competência até fevereiro 24. Todos os valores, mesmo que não quitados, até fevereiro de 24, precisa utilizar a CFIP. Rescisões calculadas até 29 de 2 de 2024, GRRF. A partir da competência 3, tanto para rescisões quanto para o mensal, é FGTS Digital. 3 de 2024, FGTS Digital. Houve mudança na data de pagamento do FGTS rescisório com o início do FGTS Digital? Se nós temos uma rescisão contratual, será que essa data de recolhimento do FGTS de rescisão, do FGTS do mês anterior, quando não quitado, e o FGTS, por exemplo, das verbas trabalhistas que foram calculadas, será que esse prazo mudou? A resposta é que não houve mudança, mas aqui cabe um ponto de atenção. Quando há uma rescisão, todos os valores de FGTS, inclusive do mês anterior, se ainda não quitado, devem ser recolhidos em até 10 dias da data do desligamento, que é o mesmo prazo que nós temos para quitar essas verbas rescisórias, ou seja, para pagar o empregado. E também, vou acrescentar aqui também, o prazo de 10 dias é o prazo também para o empregado fazer o exame demissional. Então temos aí um prazo que cabe para 3 situações. Recolhimento do FGTS, todos os valores não quitados, inclusive os gerados a partir das verbas rescisórias e do mês anterior, se não quitado, e também para pagamento da rescisão contratual e também para o empregado fazer o exame demissional é 10 dias. 10 dias contados a partir do término. Por exemplo, eu encerrei o contrato de fulano hoje, beleza? Então os 10 dias começam a contar amanhã. Um exemplo mais prático. A empresa X concedeu um aviso indenizado na data de hoje, não sei quando você estará assistindo o vídeo, mas na data de hoje, para Maria. O prazo de 10 dias para recolhimento dos valores de FGTS, pagamento de multa rescisória e também de valores não pagos, fazer o exame demissional, pagar a rescisão, 10 dias. Como o aviso indenizado foi concedido hoje, a partir de amanhã Maria não voltará à empresa porque aviso indenizado. Então, minha data dos 10 dias começa a contar a partir de amanhã. Independente se amanhã é sábado, se amanhã é domingo, se amanhã é feriado, começa a contar dias corridos, ok? A partir do último dia do contrato de trabalho de Maria. Quarto ponto importante, gerei uma guia errada no FGTS Digital. Como eu faço para cancelá-la? Lembrando que FGTS Digital utiliza como fonte de informações o E-Social. Você precisa enviar para o E-Social, por exemplo, a remuneração mensal do empregado para ir no FGTS Digital e gerar a guia mensal com o valor de FGTS a recolher. Se você quer recolher o FGTS rescisório mais a multa, então você envia o desligamento, que é o S2299, para o E-Social, que alimenta o FGTS Digital. Você vai no FGTS Digital, vai no histórico de remunerações, verifica o valor da multa do empregado e emite a guia rescisória com o valor da multa, com o valor de FGTS do mês da rescisão e do mês anterior, caso ainda não tenha recolhido. Então a fonte de informações é o E-Social. E uma dúvida muito comum é, quando geramos uma guia, como cancelar? Por exemplo, enviei uma rescisão contratual, fiz tudo que tinha que fazer na rescisão, beleza, enviei para o E-Social. Entrei no FGTS Digital, conferi os valores do histórico de remunerações para gerar a multa corretamente,
emitir a guia para pagamento com os valores rescisórios e a multa. Porém, a empresa me avisou depois que tinha um saldo no banco de horas e não foi compensado, tem que pagar como hora extra. Nesse caso, já foi feito todo o processo. A empresa já tinha calculado a rescisão, já tinha enviado a rescisão pré-social, já tinha gerado a guia lá no FGTS Digital. E aí, como que eu cancelo essa guia? A resposta é: a guia, depois de emitida, ela não é cancelada. Muita gente fica procurando um botão para cancelar a guia, mas não tem. O próprio FGTS Digital, ele nos traz nas perguntas e respostas, lá na página oficial, que não existe opção no FGTS Digital para cancelamento de guias. E como que a gente resolve essa situação? Se você enviou uma rescisão errada, como é o exemplo que eu citei, você vai precisar arrumar lá no sistema, calcular novamente, reenviar essa rescisão contratual, e você reenviando essa rescisão contratual vai chegar novamente no FGTS Digital. Então você vai novamente emitir uma guia, você vai emitir uma nova guia. E não tem problema essa guia anterior estar lá, você vai desconsiderá-la. Porque caso, aqui voltando para a resposta do próprio FGTS Digital, caso o empregador tenha gerado uma guia incorretamente, basta desconsiderá-la e gerar outra guia com os débitos corretos. Essa guia emitida incorretamente, ela vai continuar lá na pesquisa, na consulta de guias, com o status de vencida. Então o status dela vai ficar vencida, mas não vai gerar débito para a empresa. Por quê? A empresa reenviou, por exemplo, uma rescisão corrigida, emitiu novamente uma guia com os valores de FGTS rescisórios e pagou. Então não tem o débito, mas ela vai continuar lá, tá? Vai continuar lá quando você consultar guias. Então, se você emitiu uma guia errada, não se desespere. Corrija lá na fonte, que é no E-Social, e faça a emissão novamente no FGTS Digital. E como será apurado o FGTS mensal e a multa quando há uma rescisão complementar? Essa é uma dúvida muito comum e um ponto muito importante que eu gostaria de conversar aqui com vocês. Por quê? Não existe no E-Social e no FGTS Digital a figura da rescisão complementar. Como assim não existe? Vamos lá. Temos 3 situações possíveis de serem realizadas e você precisa identificar qual que vai se encaixar na situação que você estiver passando. Primeiro, você, por exemplo, envia um desligamento com valor incorreto. Aí você quer fazer uma rescisão complementar? Não pode. O que você tem que fazer? Você tem que retificar o evento de desligamento, porque estava incorreto. No exemplo que eu citei anteriormente, se você fez todo o processo, a empresa falou, tá faltando as horas extras, você não vai fazer uma rescisão complementar com o valor das horas extras, mas você precisa retificar o evento de desligamento, que é o evento S2299 no E-Social. Essa retificação vai alterar os valores devidos no FGTS Digital e uma nova guia você consegue gerar com a diferença a ser paga. Segundo motivo aqui, quando falamos dessa rescisão complementar que todo mundo chama. O segundo motivo é, você pagou o valor da multa a menor. Você tinha que calcular uma multa que geraria um valor de 2.500, por exemplo, gerou 2.480. Neste caso, a gente vai retificar dentro do FGTS Digital, lá em remunerações para fins rescisórios, a gente vai corrigir a base para gerar essa multa de 40% corretamente. Após confirmar a alteração desses valores que você for olhando lá mês a mês na remuneração para fins rescisórios, você vai identificar qual que é a base que está lá e vai identificar onde está o erro. Depois disso, você consegue gerar uma guia e pagar a diferença. Mas se a guia gerada tiver depois da data que deveria ter sido paga, por exemplo, em até 10 dias, não tem multa, não tem juros. Mas se esse valor de apuração da multa que estava incorreto foi a partir de 10 dias, vai gerar com encargos desde a data do desligamento até a data que você estiver gerando ou até a data de vencimento. E o terceiro ponto aqui. O terceiro ponto aqui é quando nós não sabemos da alteração salarial. Por quê? Porque estamos dependendo da convenção coletiva. Então aí surge a figura de um valor que não era conhecido no momento do desligamento, mas a gente não envia uma rescisão complementar, tipo um S22 alguma coisa para o E-Social. Não, a gente envia no S1200 da competência que tornou devida. Então, nos casos de dissídio e convenções coletivas assinada após o desligamento do empregado, que gere para o empregado
o direito de ter o valor atualizado do salário, terá um valor a ser calculado no sistema e a ser enviado no S1200. E quando chegar lá no FGTS digital, ele vai ter ali o FGTS de 8 ou 2%. 2% no caso de aprendiz, 8% empregados de forma geral. E outro valor também da diferença da multa rescisória, se o motivo do desligamento gerou uma multa rescisória, de 20% ou 40%. 20% é quando é comum acordo, 40% quando uma demissão sem justa causa partindo do empregador. Então teremos uma diferença a ser gerada lá no FGTS digital relativo ao FGTS, dessa diferença que foi calculada pós rescisão contratual. Nós não teremos encargos. Por quê? Porque o empregador não sabia dos valores no momento da rescisão contratual, estava dependendo da convenção coletiva ou do dissídio. Neste caso, então, a gente não tem encargos até a data de vencimento da guia daquele mês que você estiver enviando. E te convido para conhecer o treinamento especialista em departamento pessoal. Ele é meu treinamento completo. Nele você tem acesso a mais de 280 aulas com tudo sobre departamento pessoal, do processo admissional ou demissional. Tudo que você precisa saber no seu dia a dia, você encontra neste treinamento aqui, porque são mais de 280 aulas, tem certificado, tem suporte às dúvidas, é de acesso vitalício, tá? Não tem um tempo para você terminar o curso, mas para receber o certificado precisa terminar as aulas, precisa assistir às aulas. Mas se você quiser consultar posteriormente, o acesso é vitalício. E também em cada aula você consegue fazer o download dos materiais didáticos. Então você vai ter material para cada aula para estar acompanhando e poder também imprimir se você quiser. É livre aí a impressão para quem quer imprimir o material da aula, tá? E temos também vários bônus, como o módulo de Word, Excel, PowerPoint, porque na prática você vai precisar saber mexer neles, porque no dia a dia a gente sempre utiliza um ou outro. Também módulo bônus de orientações de carreira, planner digital para o ano corrente, calendário DP com as datas mais importantes para o ano corrente e também grupo exclusivo de alunos. Temos mais de 20 mil alunos hoje matriculados na data aqui da gravação desta aula. Como eu falei anteriormente, o link com todas as outras informações sobre o especialista em departamento pessoal está aqui na descrição desta aula que você está me acompanhando pelo YouTube. Se não localizar, manda uma mensagem aqui que eu te envio o link. Fechado? Se ainda não se inscreveu no canal, convido novamente para se inscrever, deixar aquele joinha que ajuda bastante também. E te espero nas próximas aulas aqui do canal. Lembrando que temos vídeos novos todas as terças às 19h. Até mais!